O cangaceiro e a noiva da lua. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de um laranja vibrante que logo se transformaria em um azul profundo, quase negro. No sertão, a aridez da caatinga parecia devorar tudo ao seu redor, e apenas os mais fortes sobreviveriam. O cangaceiro Juvencio, jovem e audaz, percorria a trilha poeirenta, seu olhar fixo no caminho à frente, mas a mente distante, refletindo sobre o que o aguardava. Juvencio fazia parte do temido bando de Lampião, o rei do cangaço, e sua lealdade era inquestionável. No entanto, a solidão do sertão o havia feito questionar seus próprios desejos, algo que não podia se dar o luxo de fazer. A vida de cangaceiro era implacável e o amor, um luxo perigoso. Mas tudo isso mudou quando, em uma noite abafada, ele encontrou um oásis de serenidade no meio da vastidão da caatinga. Uma cabana isolada, escondida pelas sombras das árvores secas e arbustos espinhosos. Lá, ele encontrou Dona Lúcia, uma mulher misteriosa que vivia sozinha. Seus olhos eram profundos e enigmáticos, e sua beleza era tão marcante quanto a lua cheia que surgia no céu. Ela parecia ser parte da própria beleza do sertão, com sua pele bronzeada e cabelos negros que ondulavam como as sombras que se estendiam pela noite. Juvencio não sabia por quê, mas ao olhar para ela, algo em seu peito acelerou, como se um destino invisível o tivesse atraído até ali. "Você não deveria estar aqui", disse ela, com a voz suave, mas cheia de uma força que Juvencio não podia compreender. Quando Juvencio tentou se aproximar, ela deu um passo para trás, mas não por aquele temor comum que as mulheres tinham dos cangaceiros. Era como se tivesse pressentido algo que ele ainda não sabia. E no momento em que a lua cheia agigantou-se no céu, algo no ar mudou. Algo que Juvencio não poderia entender até que fosse tarde demais. Nos dias seguintes, Juvencio se viu cada vez mais atraído por Dona Lúcia. Ela o recebia com um sorriso triste, como se soubesse de algo que ele ainda não havia descoberto. Ela falava pouco sobre si mesma, mas suas palavras carregavam um peso que Juvencio não conseguia ignorar. Aos poucos, ele foi aprendendo a amar aquela mulher enigmática, embora seu coração ainda estivesse dividido entre o bando e o que sentia por ela. Uma noite, enquanto o vento cortava a caatinga e o som distante dos animais do sertão se calava, Dona Lúcia revelou-lhe a verdade. Ela estava amaldiçoada. A cada lua cheia, seu corpo se transformaria em um lobisomem e durante a noite, ela se tornava uma fera implacável. Ela havia sido condenada por um erro cometido em seu passado. Um erro que a ligava eternamente àquela maldição. "Eu sou a noiva da lua", ela disse com lágrimas nos olhos, como se o próprio peso da condenação tivesse drenado sua alma. Juvencio, em choque, ouviu essas palavras, mas o que mais inquietava era a maneira como ela olhava para ele, como se estivesse se despedindo sem querer. Ela sabia que a lua cheia estava próxima, e com ela, o retorno da fera. Juvencio, que havia sido tão corajoso em tantas batalhas, se via impotente diante do amor que sentia por ela e da maldição que a consumia. A única coisa que ele poderia fazer agora era escolher: permanecer ao lado dela, enfrentando a fera e a própria morte, ou seguir a lealdade ao bando e entregar o segredo, expondo a mulher que ele amava ao destino que ela tanto temia. De volta ao acampamento, mais tarde, encontrou-se com Lampião. O comandante estava à sombra de uma árvore seca, sob a luz dourada do fim da tarde. O som do vento seco soprava pelas palmeiras e o estalar do fogo contrastavam com o murmúrio dos homens ao redor. O bando estava descansando, preparando-se para a próxima viagem, mas o olhar de Lampião estava fixo, pensativo. Juvencio, com a testa franzida e o coração agitado, aproximou-se dele e, com a voz nervosa, porém decidida, dirigiu-se ao capitão. "Chefe, preciso falar com o senhor. É sobre Dona Lúcia." Lampião afiava uma lâmina com calma. Ergueu seus olhos profundos e penetrantes. Não parecia surpreso, mas seu semblante se tornou mais sério de repente, ao dizer que já sabia que aquilo iria acontecer. Sabia das histórias que corriam pelo sertão, a história da mulher da lua, a mulher amaldiçoada que se transformava em fera em noites de lua cheia, e dos homens que se deixavam levar por sua beleza. "Ah, meu filho", disse ele, "o sertão
tem o poder de dobrar até os homens mais valentes. Juvencio, com os olhos brilhando de ansiedade, contestou. Eu sei o que dizem, mas ela não é como eles falam. Eu vi nos olhos dela, chefe. Ela sofre e não escolheu isso. Eu me apeguei a ela e preciso voltar lá. Lampião tirou o chapéu e, ajeitando os cabelos, observou o jovem com pesar. Juvencio, você está brincando com fogo. Eu lhe avisei muitas vezes, o sertão não perdoa. Se essa mulher fosse só uma mulher, eu não diria nada. Mas ela é mais do que isso, e você sabe. O que você vê nela é a maldição do sertão. Não é amor que você sente, é o peso daquilo que está muito além da nossa compreensão. E você quer ir lá, desafiar a lua e o seu destino, como se fosse um simples combate. Se fosse assim, eu não teria perdido tantos homens que, como você, acharam que podiam controlar o desconhecido. Juvencio tentou interferir, mas Lampião o silenciou com um gesto firme. Você está vendo a mulher, mas não está vendo o que a mantém viva. O que é que há de bom numa mulher que se transforma em besta a cada noite de lua cheia? E o que é que há de bom em você desafiar a morte e a maldição dela e arriscar a vida de todos nós? No final, você vai ser o culpado, meu amigo. Não é ela que vai te matar. É o destino que o sertão desenhou para quem se atreve a desrespeitar suas leis. Juvencio, com voz trêmula, quase não se atrevia a teimar com Lampião, que claramente o aconselhava para o bem. Eu sei o risco, chefe. Sei, mas não consigo. Eu não posso deixá-la para trás. Não consigo ver a dor nos seus olhos e fazer de conta que nada está acontecendo. Ela precisa de mim. Lampião olhou para ele com um sorriso amargo e cru, como se soubesse que suas palavras não teriam efeito algum, mas não podia deixar de tentar. Veja, Juvencio, o sertão tem um jeito de nos ensinar as coisas, e normalmente é com sangue. A mulher que você ama já não pertence a esse mundo. Ela vive nas sombras, naquelas coisas que a gente não pode entender. Coisas que você não pode domar com seu coração de homem, nem enfrentar com sua carabina de cangaceiro. Dito isso, Lampião se levantou devagar, seus olhos parecendo ver além do que o próprio Juvencio podia enxergar. Colocou a mão no ombro do jovem e, com voz mais grave, completou. Você vai encontrar com ela sim. E quando voltar, se voltar, vai ser um homem diferente. Não porque você vai conseguir salvar ela, mas porque o sertão vai te ensinar o que é realmente o amor e o que é a morte. Juvencio, agora com os olhos vidrados, a luta interna visível em seu rosto, por fim respondeu. Mas, chefe, e se eu não voltar? E se eu não tentar? Lampião deu uma última olhada para o jovem, com uma mistura de compaixão e dor no olhar. Ele sabia que o rapaz estava em um caminho sem volta, mas não poderia impedir, e apenas apontou para o horizonte. Vá, e se o sertão não te devorar, volte com a cabeça erguida, não venha chorando, porque por essas bandas não tem lugar para homens fracos, e muito menos para corações partidos. Lampião se afastou, voltando a seu posto, o olhar perdido no crepúsculo do sertão. Juvencio ficou parado por um momento, com as mãos fechadas em punhos, e a última coisa que ele escutou foi o eco distante dos uivos da noite que se aproximava. Olhou para trás uma última vez, sabendo que sua decisão estava tomada, e começou sua caminhada solitária em direção à cabana de Dona Lúcia. A lua cheia começava a surgir lentamente no céu, iluminando a vastidão do sertão. Juvencio não sabia, mas o que o aguardava naquela cabana não seria apenas um teste de coragem, seria um confronto entre o amor e o destino. E o sertão, como sempre, já tinha sua aposta. Na noite em que a lua cheia iluminou o céu como um farol no deserto, ele se encontrou na cabana de Dona Lúcia outra vez. O ar estava pesado e uma tensão indescritível tomava conta da atmosfera. Ele sabia que o momento da transformação estava chegando e, embora sentisse o coração disparado, não queria abandonar a mulher. Ela, por sua vez, parecia ter aceitado seu destino, como se já soubesse que a transformação era inevitável. Eu preciso que você vá embora, Juvencio, disse ela, com voz trêmula. Não quero que você morra por mim. Mas, como já sabemos, ele não estava disposto a ir embora. Respondeu que não iria abandoná-la. Pegando a mão dela com firmeza, afirmou, você não está sozinha. Naquele momento, a lua atingiu seu auge e uma mudança sombria tomou conta do ambiente. Dona Lúcia
subitamente tomada por uma força descomunal, empurrou Juvencio para longe de si. E tão forte foi o impacto do empurrão que a atirou do outro lado do cômodo. Em seguida, tombou ela mesma, se contorcendo, implorando para que ele saísse. Nesse momento, suas unhas se alongavam, rasgando a ponta dos dedos, e sua pele começou a revelar os primeiros pelos escuros, no mesmo instante em que a mandíbula se alongava, deixando aparecer o rosto de um monstro. O lobisomem estava diante de Juvencio, mas em seu olhar, ele ainda podia ver a mulher que amava, lutando contra a fera que tomava conta do seu corpo. Naquele exato momento, uma sombra se movia nas margens da cabana. O bando de Lampião se aproximava, atraído pelos rumores da criatura sobrenatural que assombrava a caatinga. O destino de Juvencio estava prestes a ser selado, e ele sabia que não poderia escapar do dilema que enfrentava: lutar por Dona Lúcia, enfrentando o bando, ou dar passagem, sacrificando-a em nome da lealdade aos cangaceiros. A batalha entre a paixão e a lealdade era feroz. Ele usou todas as suas forças, mas a besta que havia se formado a partir da alma de Dona Lúcia estava diante dele. Seus olhos amarelos e bestiais brilhavam a mais pura ameaça. No entanto, enlouquecido de desespero e paixão, Juvencio conseguiu se aproximar dela e, com um gesto de pura coragem, beijou-lhe a testa. Algo naquele toque pareceu quebrar a maldição, mesmo que por um breve momento. A transformação foi interrompida e, por um instante, ela foi apenas Dona Lúcia novamente, seus olhos humanos fixos nos dele. "Você me ama, Juvencio?" ela sussurrou. "Sim", ele respondeu, suas palavras simples, mas carregadas de toda a intensidade de seu amor. "E vou te amar, mesmo que o mundo inteiro nos vire as costas." Mas a lua ainda brilhava no céu, e a luta não havia terminado. O bando de Lampião apareceu, pronto para enfrentar a criatura e terminar o que não podia mais esperar. Entretanto, Juvencio, com a força dos seus sentimentos, colocou-se entre eles e a mulher que amava. Em um gesto de lealdade ao amor, Juvencio estava disposto a sacrificar a própria vida e a do bando se fosse necessário. Ele ficou na frente da mulher para que não atirassem nela. Mas ao fazer isso, deu as costas para uma fera, que outra vez sob a luz da lua, tendo recomposto a sua bestialidade, agarrou-o pelo pescoço, abrindo a gigantesca mandíbula para parti-lo de uma mordida. Não havia muito o que fazer. Se os cangaceiros atirassem, provavelmente iriam acertar Juvencio, sem que, no entanto, acertasse a besta. E ainda assim, como não havia entre eles nenhum que tivesse uma bala de prata, os tiros que pegassem no monstro não causariam o seu fim. E se nada fizessem, em uma fração de segundo, o enorme lobisomem quebraria o pescoço de Juvencio com uma mordida. Contam que dentro de um pequeno instante pode caber um século, pois nesse átimo, Lampião, puxando o punhal de prata, atirou-lhe contra o monstro, de modo certeiro, fincando-o profundamente no céu da boca da besta, no último segundo em que faltava para cravar as enormes presas no jovem cangaceiro. A mulher monstruosa caiu rolando e uivando em dores terríveis, enquanto Juvencio mal podia acreditar no que se desenrolava diante de seus olhos. Estava perplexo ao constatar que, de fato, aquela fera ia matá-lo, que o monstro havia tomado por completo o lugar da mulher que ele amava, e que agora agonizava como um bicho, rosnando cada vez mais fraco, cada vez mais débil, até silenciar por completo. Instantes depois, tudo estava acabado. O seu amor por Dona Lúcia agora se tornava parte de uma lenda. Lenda que no sertão nunca seria esquecida. Dona Lúcia, a mulher amaldiçoada, jazia no chão, outra vez em sua forma humana. Não mais que uma pobre mulher, liberta do fardo que carregara a vida inteira. Estava em paz. Lampião se benzeu e, abaixando-se, fechou os olhos da morta e arrancou de volta o punhal de prata. Após essa terrível batalha, nada mais foi igual. O sertão guardaria para sempre a memória da noiva da lua, da mulher amaldiçoada que amou um cangaceiro, e da coragem de Juvencio, que mesmo diante da morte, decidiu seguir seu coração. Agora, ele seguia com o bando, devia sua vida ao capitão Lampião, e lhe era grato de qualquer forma. Dona Lúcia agora estava em paz. A maldição da noiva da lua estava encerrada. No entanto,
A maldição da memória não podia ser quebrada, e a cada lua cheia, o vento no sertão sussurrava seu nome, lembrando que algumas lendas nunca morrem. Elas apenas esperam a próxima lua cheia para reviverem. Bom, gente, por hoje é isso. A história de hoje está contada. Se você foi arrebatado por essa história de amor e maldição, inscreva-se no canal para mais contos que vão te prender até a última palavra. E se quiser apoiar nosso trabalho e ajudar a manter as lendas vivas, contribua com os supers. Se inscreva, deixa like e comenta aí o que você achou da história. Sua ajuda é essencial para que possamos continuar trazendo histórias do sertão e além. Vamos explorar juntos o que o desconhecido ainda tem para nos mostrar. Um enorme abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo, Em Torno da Fogueira. Até lá!